Olá, bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, diário, nesta aventura de acompanhamento cotidiano do Euro 2024. Vamos para o 7º dia de competição, depois do arranque da segunda jornada da fase de grupos, ontem, quarta-feira. A Alemanha derrotou a Hungria por 2-0 e já está nos oitavos de final. Escócia e Suíça empataram 1 com o sempre eterno Xherdan Shaqiri e num encontro muito emocionante, Croácia e a Albânia empataram a 2. Hoje temos um dos grandes jogos da fase de grupos, o Espanha e Itália, e também um Dinamarca-Inglaterra e um Eslovénia-Sérvia. Eu sou o Pedro Barata e comigo tenho o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, cumprimentos a todos, um grande abraço ao Tomás, obviamente. E Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro, Rui, e um abraço a todos também. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então começar por olhar para os anfitriões. A Alemanha chegava com dúvidas ao europeu depois das incríveis 6 derrotas, em particular em 2023, e dos maus mundiais em 2018 e 2022, mas parece agora cheia de confiança. Tomás, apesar do bom nível húngaro uma vez mais, esta dinâmica emocional alemã vai construindo aqui uma clara candidata ao título. Sim, estou de acordo com isso. A Alemanha dissipou as dúvidas que duraram até ao primeiro dia deste torneio, sendo certo que não teve dois adversários de grande gabarito, vamos colocar assim. Mas a Hungria foi bastante melhor que a Escócia. Sim, bastante, aliás. Se olharmos para o jogo todo, a Hungria criou várias oportunidades e Neuer, por exemplo, fez defesas importantes. Não é um jogo que resolva as dúvidas em relação à estabilidade defensiva da Alemanha para o resto do torneio. E isso é algo que também merece destaque, porque a Alemanha, creio que coletivamente, e pelas duas jornadas que temos visto, tem uma estrutura definida, com intenções bastante claras da parte de Nagelsmann, Kroos muito ligado à construção e depois muito movimento nas costas de Kai Havertz, que faz também essas rupturas para que os criativos tenham espaço. Tem o melhor jogador do torneio até aqui, falo de Jamal Musiala, que está com vontade de afirmar ao mais alto nível, ou, enfim, reforçar o estatuto ao mais alto nível com esta competição, mas ainda assim não foi uma exibição espetacular, avassaladora, longe disso. É uma Alemanha segura, uma Alemanha com um pensamento claro sobre o que quer fazer, com um conjunto de médios que permite construir de forma eficaz, desequilibrar de forma eficaz, tem laterais que no último terço conseguem dar funções, sobretudo de cruzamento. Agora, não fico com 100% de certezas a longo prazo, porque ainda não tivemos espaço para essa certeza. Rui, eu há pouco lia uma estatística que parece quase irreal, que é que Ilkay Gundogan, um dos melhores médios da última década, este é o seu terceiro europeu, esteve também em 2 mundiais, tem 79 internacionalizações, mas nunca disputou uma partida a eliminar numa fase final pela Alemanha, por lesões, por opção, pelo facto de ter sido eliminada na fase de grupos em 2 mundiais recentes, mas até pela maior liberdade que Gundogan tem com o regresso de Kroos à Mannschaft, este Gundogan, e vimos ontem um golo e uma assistência atuando mais perto da área, parece um pouco mais solto nesta versão da Alemanha. Concordo inteiramente, Pedro, e acaba por ser um jogador decisivo não só na criação, mas também na finalização, e a forma como faz movimentos de ruptura, muitas vezes contra movimentos em relação ao Havertz, acaba por ser absolutamente decisivo e determinante para a Alemanha, até ao momento, do meu ponto de vista, apresentar o melhor processo ofensivo do torneio. Creio que a questão do Musiala, do Wirtz, e a capacidade que eles têm de definir a 1-2 toques com uma facilidade absolutamente notável, juntando depois essa capacidade do Gundogan, mais os tais contramovimentos do Gundogan com o Havertz, tornam esta equipa claramente numa equipa com muitas soluções no jogo interior, provavelmente a mais. Não estou a esquecer, obviamente, Toni Kroos, que é o jogador que faz muitas vezes a ligação, mas também ontem Boateng teve um papel muito importante a esse nível. Aliás, Rudiger, Boateng já está no passado. O Rudiger e o Tá tiveram um papel muito importante a esse nível. O Rudiger, mais na questão de ter conseguido recuperações em zonas altas que permitiram contra-transições, e o Tá pela capacidade de distribuição de jogo. Importa também salientar, e aí estou completamente de acordo com o Tomás, falta um grande teste a esta seleção alemã. Eu tenho dúvidas em relação à Alemanha no momento de transição defensiva, nomeadamente nas costas dos laterais, e salientar que a Alemanha, apesar de ter grande qualidade no jogo interior,
tem soluções sempre no jogo exterior, mais Mittelstadt porque aparece muito mais à largura, menos Kimmich porque apesar de ser um jogador com uma capacidade para colocar a bola na área com grande facilidade, sente-se sempre mais confortável quando vem para dentro, e isso também tem originado contra-movimentos com o Musiala e com o Wirtz, muito interessantes. Depois também salientar que a entrada de Sané não trouxe nada à Alemanha nesse capítulo, ou seja, do extremo mais largo que busca depois diagonais para o espaço interior, e depois eu continuo a ter dúvidas em relação à complementariedade de Rudiger com Tá. Acho que são dois jogadores muito parecidos, têm abordagens muito similares ao jogo, e não queria deixar, obviamente, destacar a Hungria, fez uma exibição muito mais conseguida do que no jogo anterior, e obviamente Szoboszlai e o Salah a surgirem aqui como os jogadores de maior dimensão desta equipa, mas também ontem principalmente Schaffer no apoio aos dois e Kerkez a surgir pelo corredor esquerdo. E mesmo assim os húngaros estão numa situação muito, muito difícil, 0 pontos, 1 gol marcado e 5 sofridos, e a partir de agora temos que começar a ter muita atenção a esta questão da diferença de golos, também por esta questão da diferença de golos, mesmo se não oficialmente, diria que oficiosamente a Suíça está nos oitavos de final, com 4 pontos será sempre uma das melhores terceiras. Tomás, pedia-te uma brevíssima nota para Xherdan Shaqiri, para já o único jogador a marcar nos últimos 3 mundiais e 3 europeus. O Ronaldo poderá até ampliar essa contagem, mas de facto o jogador que está na MLS é fundamental, ou continua a ser, uma espécie de ícone desta Suíça que pelo 6º europeu/mundial seguido consegue passar a fase de grupo. Sim, é uma Suíça muito consistente, e embora Shaqiri tenha feito uma carreira relevante também ao nível de clubes, vai ser sempre um jogador que recordaremos como um craque de competições curtas, um jogador que levou a Suíça a bons momentos, também individualmente momentos importantes para o próprio Xherdan Shaqiri. É o Memo Ochoa do ataque. Vários grandes golos, não só golos, tem grandes golos Shaqiri como este que marcou contra a Escócia, e com um papel interessante, é que já não joga, porque também fisicamente é outro jogador naquele papel de extremo direito a usar o pé esquerdo em diagonais. Foi utilizado como um falso 9 com 2 jogadores nas costas para tentar dar velocidade e esticar a defesa escocesa. Portanto, vamos lá ver se Yakin vai recorrer a este plano mais vezes, sendo certo que Shaqiri, como titular ou a partir do banco, tem sempre coisas para dar, nem que seja pela espontaneidade de remate. Sim, aquele pé esquerdo continua a valer, verdade, a valer ouro. Passamos então para esta quinta-feira, para o 7º dia do europeu, que tem um prato forte em Gelsenkirchen, onde já agora está a nossa Lídia Peralta Gomes. Aproveito para recomendar a leitura da reportagem da Lídia no comboio que cruza a Alemanha, numa viagem entre Leipzig e Dortmund. Em Gelsenkirchen teremos então o Espanha-Itália, é já um clássico dos europeus, é a 5ª edição seguida com o Espanha-Itália, depois daqueles penaltis em 2008, da final de 2012, dos oitavos de final de 2016 e das meias finais da última edição. Rui, a Itália foi a equipa que mais passes fez na primeira jornada, a Espanha é a Espanha, quem é que vai ter a bola? É uma grande questão, se calhar vai ser repartida, diria eu. Há algo que nós falamos no episódio sobre a Itália, que é a questão do meio campo depois de desdobrar-se com 4 jogadores, basicamente 2 numa primeira linha, 2 numa segunda linha, e isso pode criar em várias situações superioridade numérica sobre a equipa da Espanha. E um dos problemas que a Espanha sentiu foi exatamente esse, foi quando a Croácia conseguiu criar situações de superioridade numérica, principalmente nas costas do Rodri. E pode ser muito por aí que a Itália vai criar perigo, ou seja, na união Jorginho, Fratesi, Barella e Pellegrini, e se for Pellegrini, e acredito que seja, a hipótese como titular e manter-se a titularidade. Olhando para a imprensa italiana, surge a hipótese da recuperação da estrutura com 3 defesas centrais. Eu sinceramente não creio que seja uma boa ideia, e acredito que o Spalletti mantenha esta estrutura num 4-3-3 bastante flexível, com Chiesa depois a dar largura no corredor direito e Di Marco a dar largura no corredor esquerdo. No entanto, eu olho para a seleção espanhola e creio que a complementariedade do tridente de meio campo é muito importante, mesmo que a equipa tenha menos bola, ou seja, Rodri, Fabián Ruiz e Pedri, com o Pedri também muitas vezes a ter movimentos à profundidade em que aparecem zonas de finalização. E agora eu creio que chega o momento do torneio, quer para o Lamine Yamal, quer para o Nico Williams, para criarem desequilíbrios, sobretudo sabendo que pela frente terão Di Lorenzo e Di Marco, que não são, principalmente o Di Marco. Propriamente forte. Exatamente, propriamente forte em momento defensivo. E a linha de 4 à partida, vamos ver, é a partida em linha de 4, Di Marco. Sem dúvida, e sem dúvida. A agilidade de Lamine Yamal contra Di Marco pode ser ali um casamento desfavorável para os italianos. Sim,
Exatamente, e se repararem, olhemos só para o último lance do jogo da Albânia, ou seja, a capacidade que a Albânia teve no Itália-Albânia para, no espaço entre a centro e a esquerda, chegar à zona de finalização, e valeu aí a intervenção do Donnarumma. Mas, acima de tudo, não esperando um espetáculo esdrúxulo, se quisermos, como alguns que assistimos já neste Campeonato da Europa, e ontem tivemos mais um Croácia-Albânia verdadeiramente eletrizante, acredito que vai ser o grande jogo da primeira fase, desta fase de grupos do Campeonato da Europa. Tomás, o Luís de la Fonte, o selecionador espanhol, disse que poderia ser a final deste europeu. Até tendo em conta aquilo que as equipas já fizeram, concordas? Diria que em termos de proposta, a Itália convenceu um pouco mais do que a Espanha. Em termos de proposta, porque os adversários também foram diferentes. Por isso acho que vai ser interessante para medirmos realmente essa candidatura, quer de Espanha, quer de Itália. Talvez a Itália dependa mais da posse de bola, uma equipa que vai tentar cimentar mais o jogo a partir da troca dos centrais e dos médios, sendo que a Espanha foi muito objetiva no jogo contra a Croácia, uma equipa que tem características algo semelhantes, ou seja, muito jogo pelos médios e depois a vontade de chegar às zonas de finalização. Esta Espanha, após a recuperação, pode ferir a defesa italiana, que tem alguns jogadores que não estarão necessariamente confortáveis neste cenário. E estou a assumir mais uma vez que a Spalletti vai jogar a 4. Pode não ser assim. Bastoni e Di Marco jogam noutro sistema no Inter. Calafiori não tem verdadeiramente provas dadas a este nível. Na altíssima competição, exatamente. Exatamente. As marcações de Morata, a velocidade e a reverência de Lamine Yamal e de Nico Williams pode ser um problema para esta defesa italiana. Por outro lado, o meio-campo espanhol pode ter alguma dificuldade em inferioridade contra a troca de bola dos 4 médios italianos, mais Scamacca, que participa muito em apoio. E a Itália, tal como a Alemanha, ofensivamente, foi a seleção que mais me agradou. Isto porquê? Porque conseguiu criar muitos movimentos diversos no último terço. Scamacca em apoio, Fratesi que rompe, Barella que ora está mais ligado à construção, ora aparece mais nas zonas de criação, Di Marco com um lateral que chega para o cruzamento, Chiesa do outro lado a dar 1 para 1, portanto Spalletti tem também uma ideia muito clara, tal como Nagelsmann. Penso que a Itália tem potencial, mas vamos lá ver se a Espanha e a objetividade espanhola não vai levar a melhor. Por falar... deixar só, reforçar só isto muito rapidamente, Pedro. A questão do Scamacca acho que é um ponto absolutamente determinante, que é aquilo que o Scamacca vai provocar, quer no Lenormand, quer no Nacho, ou seja, a capacidade que ele tem para jogar de costas para a baliza, provocar, atrair, para arrastar. Movimento nas costas. Exatamente, Tomás. E essa ligação que o Scamacca vai ter, e tu já tocaste nesse ponto, que eu acho que é o ponto essencial, quer as entradas do Chiesa vindo de trás, vindo da direita, mas sobretudo quem vem de trás, e tu falaste muito bem da questão do Fratesi, e também podemos juntar aqui o Pellegrini, pode ser muito interessante para o desenvolvimento ofensivo da seleção italiana, porque do meu ponto de vista, e até acredito que tu estejas de acordo comigo, o ponto de lança mais valioso deste campeonato da Europa até o momento é claramente Scamacca. Sem dúvida, e com tendência para crescer. Sem dúvida. Scamacca com o seu 1,95m e capacidade para jogar de costas às vezes dá uns ares zlatanescos. Por falar em potencial, temos às 5 da tarde o Dinamarca e Inglaterra, já agora com a arbitragem portuguesa de Artur Soares Dias. Tomás, acreditas que Southgate mudará algo ou, como se lê na imprensa inglesa desta manhã, dará mais uma oportunidade à versão da partida inaugural com Trent Alexander-Arnold no meio campo e Foden mais sacrificar-se, digamos assim, à esquerda? Penso que é possível que mantenha a estrutura e as intenções, sendo que o jogo com a Dinamarca pode ter características diferentes. A Inglaterra já tem uma vitória talvez contra a equipa que poderia discutir o primeiro lugar do grupo, logo se verá, e por isso aquela abordagem mais pragmática da segunda parte talvez não exista de forma tão vincada neste jogo com a Dinamarca. Até porque a Dinamarca estará a jogar pela vida, de certa forma, tem de pontuar pelo menos para ficar numa condição mais favorável, e aí as características do ataque inglês pode levar a vantagem contra a tal lentidão que se viu dos centrais dinamarqueses na primeira partida. Agora, é preciso perceber até que ponto Foden consegue encontrar uma zona de conforto, a mesma coisa com Alexander-Arnold. Diria que sobretudo estes dois jogadores são aqueles que estiveram mais desenquadrados na primeira partida, por isso é aí que se centra a atenção em Foden e em Alexander-Arnold, não esperando muitas mudanças. Rui, acreditas numa Dinamarca um pouco mais, digamos, entusiasmante do que aquela lentidão que vimos contra a Eslovénia?
Não, sinceramente não acredito. Acredito que vai jogar num bloco mais baixo, claramente, vai se proteger, vai ser uma seleção que muitas vezes vai defender em 5-3-2. Aquilo que acredito é que depois vai apostar no contra-ataque em ataques rápidos e que o Wind pode ter um papel muito importante aí, sobretudo explorando o espaço entre o Trippier e o Gueye. E acho que vai ser um bom teste para a Inglaterra também, desse ponto de vista, a nível defensivo. Com as ligações que o Eriksen faz, com os apoios que o Wind recebe do Højlund, e creio que o Højlund pode aparecer muitas vezes também no espaço entre o Stones e o Gueye, ou entre o Walker e o Stones, aí com mais dificuldade, mas aquilo que me parece é que a Inglaterra é claramente favorita e sobretudo um ponto que me parece nuclear. Eu espero que o Foden não seja novamente desaproveitado, o Tomás tocou nesse aspecto, eu creio que é essencial, tem que se dar conforto ao Foden e sobretudo espero também que haja inteligência e sagacidade na forma como o Saka é explorado neste jogo, ou seja, não estar só à largura e sobretudo explorar também as diagonais para o espaço interior, porque o ponto fraco desta Dinamarca é claramente a lentidão dos defesas centrais, mas principalmente aquele espaço entre o Vestergaard e provavelmente o Christiansen, que manterá a titularidade, e olhando para a imprensa dinamarquesa de hoje de manhã, provavelmente vai cair do 11 e Mel será o titular como lateral direito. Veremos então se Gareth Southgate consegue tirar o melhor desta seleção inglesa. Foi então mais um episódio do No Princípio Era a Bola, neste 7º dia de Euro 2024. A sonoplastia foi da Salomé Rita. Voltaremos amanhã. Obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.